Durante a primeira metade dos anos 1940, a Segunda Guerra invade o cotidiano do mundo e provoca uma redução nas atividades comerciais e, consequentemente, dos investimentos em publicidade. No Brasil, a falta de produtos importados em países envolvidos na guerra impulsionou a indústria nacional. A chegada da Coca-Cola ao país, em 1941, representa o braço comercial desse alinhamento do Brasil e dos Estados Unidos. No rodapé dos anúncios da Coca, pode-se ver a silhueta das Américas acompanhadas da frase "Unidos hoje, unidos sempre". Enquanto na Europa o mundo ardia em chamas, no Brasil, os anos 40 entravam em cena ao som de rimas e frases de efeito. Aparecem os spots, os programas associados às marcas e os jingles. A partir dos anos 1940, temos uma grande difusão e avanço na qualidade dos jingles publicitários. Neste período, cerca de 60% da verba publicitária em circulação no Brasil era destinada a investimentos no rádio. Os medicamentos continuavam sendo os principais produtos anunciados. Pílulas de vida do Dr. Ross fazem bem ao fígado de todos nós. Cuidado, é um homem torpedo, explode por tudo, sofre do fígado e não sabe. Para ele, pílulas de vida do Dr. Ross. Pílulas de vida do Dr. Ross trazem saúde para todos nós. Ria, amigo ouvinte, ria sem constrangimento, ria sem mostrar amarelo nos seus dentes. Use o creme dental Eucalol. O creme dental Eucalol elimina o amarelo, essa película ácida que ataca o esmalte e a dentina, provocando as cáries. Remova o amarelo dos seus dentes usando o creme dental Eucalol. Um riso Eucalol é um riso de saúde. O rádio ganhou ainda mais força a partir de 1941, com os novos e famosos programas Em Busca da Felicidade, a primeira radionovela brasileira, o Repórter Esso, da Rádio Record e o programa Cassino de Chacrinha. Os produtos farmacêuticos ainda eram os maiores anunciantes na época, mas começam a aparecer também as cervejas, loterias, cigarros, automóveis e lubrificantes, pneus, lâmpadas e cremes dentais. Surgem os primeiros outdoors, com os anúncios da Ford, Chevrolet, Pirelli e Texaco. Nos jornais, a concorrência se dava através da competição, réplicas e tréplicas dos anunciantes. Até 1943, a alemã Bayer foi uma das maiores anunciantes do Brasil. O sal de fruta Zeno era um dos produtos mais fortes da época. Cartazes e outdoors vendiam seus encantamentos com trabalhos de artistas reconhecidos. Em fevereiro de 1942, entrou em vigor a lei que regulamentava a propaganda para medicamentos. O não cumprimento da nova lei implicava na intimação do anunciante, que teria 30 dias para retirar o anúncio de circulação. No período que se estende entre as décadas de 1930 e 1940, há no Brasil uma crescente adesão à arte moderna. Durante o regime nazista, de 1933 a 45, os artistas modernos foram duramente perseguidos, considerados como portadores de uma anti-arte, a arte degenerada. O tema da guerra começa a ser observado nos anúncios, mas nem toda a publicidade é deixada de lado ou somente faz menção à guerra. A cerveja Brahma já exibia seus copos cheios e gelados. Durante a guerra, as roupas femininas masculinizaram-se e a grande moda foi o uso de 2 peças para qualquer momento, fosse de dia ou fosse de noite. Saias bem mais justas e casaco em tecido simples e que, normalmente, eram racionados. Carmen Miranda ajudou a difundir a plataforma, uma de suas identidades visuais. Com o fim da guerra em 1945 e com a indústria norte-americana novamente bem estabelecida, surge nos Estados Unidos o Ready to Wear, uma nova maneira de produzir roupas em escala industrial, com qualidade, com expressão de moda e numeração variada de um mesmo modelo. A moda feminina desta década é considerada uma das mais lindas e sensuais do século XX. Foi também nos anos 40 que Marilyn Monroe surgiu pela primeira vez nas telinhas. Nice. Am I going to see you later? I'm not too tired. But Evie, I thought we had a date. Look, this tray weighs a ton. O mundo glamouroso do cinema tornou-se a mídia preferida e os publicitários logo perceberam que poderiam usufruir daquela paixão global. Entre os anúncios, que se serviram da imagem daquelas estrelas, estavam os que vendiam um produto tão hipnótico quanto a própria beleza das divas, os calmantes. Publicados em revistas dirigidas a médicos, tais anúncios tinham um clima essencialmente no ar. Seu uso virou moda principalmente entre as mulheres que almejavam ter aquela beleza estonteante. Durante o começo de 1939, na 8ª Conferência Pan-Americana, os enviados chegaram com uma ideia fixa: desencadear uma ofensiva moral, econômica e cultural sobre o continente, assegurando ricos mercados e eliminando do horizonte rivais europeus.
Para o Brasil, isso significou empréstimos para saldar sua dívida externa com ingleses e franceses, e 50 milhões de dólares em mercadorias americanas. A enxurrada de produtos americanos atingiu os brasileiros em todas as frentes. Para comer e beber, havia suco V8, Quaker Oats e entalado Swift. Para a cozinha, o batalhão de auxiliares eletrodomésticos da GE. Para fotografar, os filmes da Eastman Kodak. De Hollywood vinha o recado: 9 entre 10 estrelas do cinema usavam sabonetes Lever. Love is just around the corner, and it closes your little corner. Love is just around the corner. A voz de Bing Crosby nos fez recordar o filme Meu Último Desejo, onde ele aparecia ao lado da deliciosa Kit Carlisle. Kitty também é fã do sabonete Lever e disse isso sobre o sabonete das estrelas. A ativa espuma do sabonete Lever dá maciez e beleza à minha pele. E nisso reside o segredo de beleza de Hollywood, que é limpar a pele diariamente com sabonete Lever. Faça como 9 entre 10 estrelas. Entregue sua cutis à espuma cremosa e perfumada do sabonete Lever. É econômico. E sua cutis fica mais suave, mais bonita, deslumbrante como nunca. Sabonete Lever. De repente, estimulada pela política de boa vizinhança padreada por Roosevelt, a América Latina invadiu as telas norte-americanas com seus heróis, seus ritmos típicos e algumas estrelas importadas, como Carmen Miranda. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Em Hollywood, Carmen Miranda despontou para a fama. Sua estreia no cinema americano deu-se em 1940, em um filme chamado Down Argentine Way. Foi a primeira brasileira a lançar modas, inclusive nos Estados Unidos. O Miranda Look, que foi adaptado e usado nas ruas. Ainda hoje, muitos estilistas buscam nela inspiração. Durante a década de 1940, estava em atividade no Rio Grande do Sul a pioneira STAR, Sociedade Técnica de Anúncios e Representações Limitada, fundada na década de 1930 por Arthur do Canto Júnior. A Stapler Propaganda, considerado o segundo negócio publicitário gaúcho, foi fundada em 1936. Em Santa Maria, há indícios do funcionamento da Agência Anunciadora Geral no ano de 1940, porém, por não haver dados suficientes quanto à natureza do funcionamento da empresa, não é considerada a primeira agência de publicidade e propaganda local. Durante a década de 40, ocorrem as primeiras tentativas de disciplinar a ética da propaganda, com a Associação Brasileira de Propaganda e no surgimento da Associação Brasileira de Agências de Propaganda, ABAP. Entre alguns dos fatos marcantes que encerraram a década, temos em fevereiro de 1947 a apresentação de Christian Dior e sua primeira coleção, o que viria a ser chamado de New Look, cintura e seios marcados e uma ampla saia rodada, um estilo que viria a se tornar o uniforme dos anos 50. Em 1949, nos Estados Unidos, a RCA anunciou, em 25 de agosto, a invenção do sistema de transmissão da televisão colorida totalmente eletrônico. Now add a couple of flowers, a drop of dew, stir for a couple of hours till dream.